Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Rebeca, sou psicóloga. Fui convidada pela nossa querida Aline para falar um pouquinho sobre atenção, sobre o TDAH e as estratégias, né? Para que esses docentes venham trazer essa criança para o foco da aula e tudo mais. Quero desde já agradecer a Aline pelo convite, querida, e espero poder contribuir um pouco com aquilo que a psicologia vem trazer a respeito dessa temática. Como eu disse, eu sou psicóloga formada já há 9 anos, atuo na área clínica há 4 anos, tenho especialização em desenvolvimento infantil e adulto, neuropsicologia e psicologia cognitivo-comportamental, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que, Rebeca? Nós iremos falar um pouquinho sobre o TDAH, embora seja um tema já bem difundido, né? Mas acredito que sempre é importante a gente resgatar um pouco, às vezes vai ser falado algo que você até então não tinha percebido, enfim. Espero poder contribuir para você que está me assistindo. Falaremos também sobre atenção e as estratégias propriamente dito, tá? Então, Rebeca, o que é o tão falado TDAH, né? Como muitos já sabem, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O que é isso? É um transtorno de neurodesenvolvimento, geralmente percebido pela primeira vez lá na infância, caracterizado por um padrão persistente de atenção e ou hiperatividade e impulsividade de forma intensa e frequente o bastante para causar um comprometimento funcional em áreas importantes da vida do indivíduo, em especial da criança, né? O que é isso? Toda criança, ela tem a sua energia para ser gasta, né? Porém, existem alguns indivíduos, algumas crianças, que isso acaba extrapolando de forma exagerada. Então, é muito importante que a pessoa, o docente, a tia, que eles falam, tenha esse olhar um pouco clínico para perceber até que ponto essa criança ela está só agitada ou existe algum tipo de dificuldade neurodesenvolvimento, no caso do TDAH. E por que é importante para vocês terem esse olhar? Porque muitas vezes a criança ela fica mais tempo com vocês do que com os próprios pais ou cuidadores. E então é na escola que é muito mais fácil perceber essas dificuldades das crianças, tá? Vamos continuar aqui. Alguns especialistas anteriormente consideravam o TDAH como um transtorno comportamental apenas, devido às crianças apresentarem um comportamento negligente, impulsivo e excessivamente ativo, como também a apresentação de alguns outros transtornos comportamentais comórbidos, ou seja, que vêm junto com a causa principal, que são o transtorno opositor desafiador ou transtorno opositivo desafiador, que é o TOD, e o transtorno de conduta. São temas muito interessantes, muito legais, mas eu não vou pontuar isso agora, porque não é o foco do nosso vídeo, tá? Mas eu deixo aí com indicação para vocês pesquisarem um pouquinho acerca desses dois tipos de transtornos que faz a gente, muitas vezes, entender o porquê do comportamento dessa criança, tá? Continuando. Contudo, o TDAH tem bases neurológicas bem estabelecidas e não é simplesmente um mau comportamento. Então, vamos resgatar isso daí. Antigamente, os especialistas, eles achavam que era puramente comportamental. Por quê, Rebeca? Porque eles observavam o comportamento da criança, que é o que basicamente o primeiro passo para a gente perceber se essa criança ela tem alguma dificuldade de aprendizagem ou comportamental. Mas os estudos trazem, e cada vez mais vem trazendo, que isso não é puramente comportamental. É uma questão neurológica, uma questão bioquímica, né? Física do cérebro. Então,
temática que antigamente era só comportamental, a gente já não considera mais, tá? E entendendo isso, que é algo neurológico, a gente entende que não é uma coisa causal, a criança quer ser assim, ou é uma falta de educação dos pais, do responsável. Não. É necessário haver uma investigação para ver da onde vem esse mau comportamento. Se é algo mesmo de dificuldade de interação no sentido familiar, ou se é algo físico, neurobioquímico, tá bom? Vamos continuando. O TDAH não tem uma causa específica, gente. Potenciais causas do TDAH incluem os fatores genéticos, bioquímicos, sensório-motores, fisiológicos e comportamentais. Então, a gente não tem como fechar isso. É puramente por questão genética, ou interacional, ou fisiológico. Não. Mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais abrangente para entender que não existe uma causa única, tá? E às vezes a gente pode nem chegar nessa conclusão. A conclusão maior é a gente entender o sofrimento da criança diante desse TDAH e buscar essas estratégias para trabalhar de uma forma a promover um bem-estar e qualidade de vida desta criança. Alguns fatores de riscos incluem, isso é importante a gente entender, baixo peso, ou seja, a criança nasceu com menos de 1,5 kg, traumatismo craniano, deficiência de ferro, apneia obstrutiva do sono, exposição ao chumbo e também exposição fetal ao álcool, tabaco e cocaína. Então, esses também são alguns fatores que acabam contribuindo para a aquisição, se é que eu posso dizer assim, né, do TDAH. Pouco mais de 5% das crianças portadoras do TDAH apresentam evidências de lesão neurológica, entendeu? Então, o cérebro, ele tem algo, algum tipo de lesão que promoveu esse TDAH, mas diante dos diagnósticos, a ciência diz que apenas 5% é assim. Então, a gente entende que esses outros fatores são tão impactantes quanto uma questão de lesão neurológica, tá bom? Continuando, então, o que o DSM vai trazer para a gente? O que é DSM, Rebeca? Coloquei aqui. É uma sigla em inglês, mas a gente fala que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico que está na sua 5ª edição. Então, principalmente psiquiatras e psicólogos, eles usam esse DSM para um embasamento de uma possível hipótese diagnóstica, tá bom? E ela nos traz 3 motivos, DSM. O déficit de atenção, então, ele tem 3 tipos. A desatenção, a hiperatividade barra impulsividade e os combinados. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui existem os critérios diagnósticos, segundo o DSM, para a gente ter esse embasamento que eu falei para vocês, tá? O que ele fala a respeito? Os critérios diagnósticos do DSM-5 são 9 sinais ou sintomas de desatenção e 9 sinais de hiperatividade e impulsividade, ou seja, ele classifica 9 sinais dessas duas vertentes, segundo o que a gente enxerga do TDAH, tá? E o que é interessante para a gente levar em consideração? Ah, mas Rebeca, eu não sou médica, não sou psicóloga, mas você tendo esse conhecimento, você consegue filtrar um pouquinho essa possível hipótese da criança ter um TDAH. E quais são, então, esses critérios? Que estejam presentes, muitas vezes, por mais de 6 meses. Então, os sintomas que nós iremos falar, se essa criança já está apresentando isso por volta de 6 meses a mais, é um sinal de alerta. A gente conversar com os pais, com os responsáveis, trazer uma conscientização para buscar essa intervenção médica, psicológica, psicopedagoga, entendeu?
sejam mais pronunciados do que o esperado para o nível do desenvolvimento da criança. Vamos lá. Essa criança ela está sendo demasiadamente agitada ou desatenta, além do padrão da normalidade, é isso que está falando. Lembra que eu disse no comecinho? As crianças têm o seu padrão. Segundo o desenvolvimento, segundo a fase que ela está, é importante a gente considerar isso. Então, se é uma criança que ela está se destacando de uma forma negativa, com essa agitação, com essa desatenção, essa hiperatividade e tudo mais, então é mais algo que a gente precisa considerar nessa possível hipótese diagnóstica. Que ocorram pelo menos em duas situações, ou seja, que essa criança ela emite esses tipos de comportamentos em casa, na escola, no ambiente familiar, numa igreja, numa comunidade, então pelo menos em dois ambientes que ela venha a ter esses tipos de comportamentos, que estejam presentes até mesmo antes de 12 anos de idade, pelo menos alguns dos sintomas, tá? Existem alguns casos que o TDAH ele é percebido quando a pessoa já está na fase adulta, mas não é uma regra, tá? A regra, se é que eu posso dizer assim, é na fase mesmo escolar, na fase da infância até os seus 12 anos, que a gente venha perceber os sintomas que interfiram em sua capacidade funcional em casa, na escola e no trabalho. Então, essa certa agitação, essa certa desatenção, acaba sendo muito prejudicial para essa criança, para esse jovenzinho aí, tanto na escola, quanto em casa, quanto a execução de algumas tarefas e atividades que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ah, Rebeca, quais são os sintomas, então? Segundo o DSM-5, ele cita, lembra? 9 sintomas e pelo menos 6 é esperado que se tenha. Os sintomas de desatenção são não prestar atenção a detalhes e cometer erros, descuidados em trabalhos escolares e outras atividades, ou seja, já fala o nome, sintomas da desatenção. Não consegue ter uma devida atenção naquilo que está executando, tá? Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas na escola e em outros jogos. Então, essa criança, ela não vai ter um desinteresse só na escola. Não, ela vai mostrar isso nos mais diversos ambientes. Então, não é uma questão de que ela não gosta de ir à escola ou não gosta de executar a tarefa dentro de casa, ajudando e tudo mais. É uma questão de saúde mesmo dela, entendeu? Uma questão que o cérebro não consegue trabalhar de uma forma saudável. Por isso que ela tem essa desatenção. Não acompanha as instruções e não completa as tarefas. Então, acaba perdendo interesse no meio do processo. Tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades, porque dentro dela existe uma desorganização mental no sentido de tarefas, de ordens, de regras e tudo mais. Evita ou não gosta, e até mesmo é relutante no envolvimento em tarefas que requerem uma manutenção de esforço mental durante longo período de tempo. Então, ela fica enfadada, ela cansa, por quê? Lembra, ela tem uma dificuldade de ter essa atenção, não é algo natural, então ela demanda muita energia naquilo para ela conseguir executar. Então, ela acaba cansando no meio do caminho, no meio do processo. Frequentemente perde objetos necessários para tarefas ou atividades escolares, livros, lápis, aquilo que ela necessita para executar a determinada tarefa, ela acaba perdendo no caminho, devido à desatenção. Distrai-se facilmente e é esquecido nas atividades diárias. Então, esses são os sintomas de uma criança com TDAH do tipo da desatenção, tá? Lembrando que nós temos 3, a desatenção, hiperatividade, impulsividade e o combinados. Então, nós estamos falando do primeiro. Vamos passar para o segundo, que é a hiperatividade e impulsividade.
Ela se movimenta ou torce as mãos e os pés com frequência. Ela comportamentalmente, como que é? Comportamentalmente, perdão, ela é muito agitada, além do esperado, como eu falei, lembra? Temos que considerar a fase do desenvolvimento. Se ela está em determinada fase, mas ela está sendo além do esperado, então vamos ficar atentos. Frequentemente, movimenta-se pela sala de aula ou outros locais. É um ponto muito interessante que nós precisamos considerar. Essa criança, Rebeca, ela não para sentada. Ela mexe com um, ela mexe com o outro. Daqui a pouco ela está sentada aqui, daqui a pouco ela está de pé, ela está tirando a atenção dos coleguinhas. Opa, às vezes essa criança tem um TDAH aí, tá? Então, vamos procurar não rotular essa criança como, essa criança, ela é muito chata, ou ela não para, ela não sossega, ela é a pior da sala. Gente, isso daí não existe mais. A gente precisa ter um olhar mais criterioso, menos sentido do senso comum e mais uma coisa profissional, tá? Corre, faz escaladas com frequência excessiva, quando esse tipo de atividade é inapropriado. Então, se ela está fazendo uma aula de educação física, é totalmente esperado. Mas, se ela está, de repente, no intervalo, e você vê que essa criança, ela é extremamente agitada, ela corre demais, ela trepa por tudo, também precisamos estar atentos a esses tipos de sinais. Tem dificuldades de brincar tranquilamente, então ela não consegue ficar quieta, porque ela tem essa hiperatividade e impulsividade. Frequentemente movimenta-se e age como se tivesse ligado na tomada, como aquilo que eu já falei inicialmente ali, tá? Costuma falar demais. Outro ponto que acaba atrapalhando o contexto do ambiente da sala de aula. Ela fala demais, ela se agita demais, ela anda, ela conversa, ela cutuca. Prestem atenção, tá? Frequentemente responde a perguntas de modo abrupto, antes mesmo que elas sejam completadas. Então, ela não tem paciência para esperar o que a professora está falando, ou o que o pai, a mãe, enfim. Ela já quer tomar frente, ela é ansiosa, ela não sabe esperar, por causa da impulsividade dela. Frequentemente tem dificuldade de aguardar a sua vez devido à impulsividade. E frequentemente interrompe os outros ou intromete-se. Então, às vezes o assunto não é nem com ela, mas ela se sente na impulsividade de dar opinião, ou ela acaba interrompendo o coleguinha ou o professor, entendeu? Continuando, vamos falar do tipo combinado, que eu acredito que já seja esperado, né? Combinado é o quê? Se dá pela junção dos dois grupos característicos do transtorno do TDAH, sendo que a pessoa pode manifestar características que correspondam ao lado mais distraído quanto ao lado mais impulsivo, tá? Mas ela tem os dois. Um pode se destacar mais que o outro, entretanto, os dois estão presentes na criança. Então, eles são muito inquietos, agitados e não aprendem com os próprios erros, porque não dá tempo, né? Está tudo atropelado ali. Tem a dificuldade de esperar a sua vez, criam problemas no relacionamento social, escolar e familiar. E a tendência de apresentar um transtorno opositor desafiador, tá? Mais uma vez eu reforço, pesquisem um pouco sobre esse transtorno opositor desafiador, que eu acredito que vai ser muito interessante para vocês que lidam com as crianças aí, tá? Vamos dar continuidade à nossa questão do TDAH. Em geral, o TDAH é o tipo hiperativo impulsivo, é o mais comum entre os meninos. Então, essa hiperatividade e impulsividade a gente consegue identificar mais em meninos do que em meninas. Isso ocorre de 2 a 9 vezes a mais esperado se for equiparado com as meninas, tá? Embora o tipo predominantemente desatento, a questão da desatenção, ocorra de igual frequência em ambos, tá? Então, a hiperatividade é mais os meninos que apresentam, e quando é na questão do desatento, tanto meninos quanto meninas acabam apresentando isso, tá? Fiquem atentos a isso também.
A título também de curiosidade, vamos falar o que usamos para avaliar essa criança e trazer essa hipótese diagnóstica de TDAH. Temos a avaliação médica, que é identificar as condições tratáveis, os sinais, os sintomas que possam piorar. Então, o médico tem um olhar clínico médico a respeito disso. A avaliação do desenvolvimento, que inclui a verificação dos marcos do desenvolvimento, particularmente marcos de linguagem e uso de escalas de avaliação específicas do TDAH, que isso também entra o psicólogo nessa contribuição da avaliação, tá? Então, o psicólogo, ele vai avaliar quando que essa criança começou a falar, quando começou a andar, os pontos marcantes que vieram apresentar esses sinais que trazem essa hipótese de diagnóstico, tá? E a questão da avaliação educacional. Documenta sinais e sintomas centrais que possam envolver a revisão de registros educacionais e o uso de escalas de avaliação. É imprescindível a contribuição da escola para o fechamento desse diagnóstico ou dessa hipótese diagnóstica, porque, como eu falei para vocês lá, vocês estão muito tempo com essa criança, equiparado com a família e tudo mais. Até mesmo médicos, porque às vezes os pais acabam negligenciando e nem levando essas crianças com frequência ao pediatra, enfim. Então, o que o professor, a professora, toda a equipe da escola perceba dessa criança é extremamente importante para dar um norte, para dar uma conscientização para esses pais, para que eles venham encaminhar essa criança para o médico, para o pediatra, para o psicólogo, e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa parte nós falamos sobre o TDAH, ok? Então, agora nós vamos falar sobre o nosso segundo tema, que é a atenção, tá? O que é atenção? A atenção, ela pode ser definida como a direção da consciência, o estado da concentração da atividade mental sobre determinado objeto, ou seja, ela se refere a um conjunto de processos que permite controlar a atividade nervosa relacionada a eventos externos e ou internos, de modo a selecionar aspectos que receberão um processamento prioritário. Lembre disso, atenção, prioridade, atenção, foco, atenção, interesse, tá? Vamos lá. A psicologia da atenção, ela nos traz. Ela fala que o ser humano tem mecanismos de atenção involuntária, ou seja, quando o bebê, os estímulos como barulhos mais altos, movimentos de objetos, mudanças no ambiente, um vento forte, uma luz mais intensa, muitas vozes, chamam-lhe atenção de modo involuntário. Esse tipo de atenção permanece conosco mesmo no decorrer do nosso desenvolvimento. Então, a atenção ela já é inata, ela é involuntária. Porque a criança, o bebezinho, ele não pensa para prestar atenção, simplesmente algo lhe causou interesse, lhe causou aquela instigação de olhar, de perceber, tá? A capacidade de atenção consiste na habilidade do cérebro filtrar o que realmente é importante e excluir as distrações, tá? Então, é o nosso cérebro que faz a seleção daquilo que ele quer prestar atenção, que ele quer perceber ou não, de acordo com o grau, com a intensidade do interesse que o indivíduo tem sobre aquele estímulo. A psicologia, ela também traz alguns tipos de atenção que nós vamos falar um pouquinho sobre, tá? Ela afirma que tem vários tipos, sendo alguns mais conscientes e outros que são automáticos, são próprios mesmo do ser humano, tá? Então, a primeira que nós iremos falar é sobre a atenção voluntária. Ela exprime a concentração ativa e intencional da consciência sobre o objeto. Então, eu voluntariamente
vou prestar atenção, ou seja, é o que vocês estão fazendo para comigo nesse momento. Vocês voluntariamente querem prestar atenção no que está sendo passado. Então, existe uma força, uma conscientização, uma consciência daquilo que eu quero, tá? Involuntário, o nome já diz, né? Suscitado pelo interesse momentâneo, incidental, que desperta este ou aquele objeto. O que é isso, Rebeca? Vamos supor que eu estou falando aqui com vocês e vocês estão prestando atenção. E, de repente, toca uma buzina na porta da sua casa, ou o celular toca, ou chega uma mensagem no WhatsApp. Involuntariamente, você presta atenção. Vamos supor, eu estou com o meu celular aqui. Eu estou falando com vocês. Aí, de repente, não estou com ele ligado no som. E eu olhando aqui para vocês, através da tela do computador, eu percebo aqui embaixo que piscou a luz da tela. E eu estou falando com você, mas eu percebi ali, então vou fazer assim e volto. Ou seja, involuntariamente aquilo me chamou atenção, mas voluntariamente eu já voltei para não perder o foco. Mas existe a questão involuntária, ou seja, aquele estímulo momentâneo me fez perder lapsos da atenção voluntária. E a atenção flutuante, que nos permite atender de modo simultâneo a várias situações. É um estado artificial da atenção, cultivado pela necessidade do momento. Então, vamos voltar a esse exemplo que eu falei para vocês. Estou conversando aqui com vocês e chegou uma mensagem e eu falo assim, gente, só um minuto, olha assim, tá, tudo bem. Então, quer dizer, a minha atenção está flutuante. Eu estou prestando atenção no que eu estou conversando com vocês, porém, eu bati o olho aqui e vi que é uma mensagem, tá, preciso buscar leite, ok. Então, gente, continuando, ou seja, estou com a minha atenção flutuando de forma superficial, dando conta dos dois estímulos. Tudo bem? Ok. Vamos continuar então, tá? Fique atentos aqui comigo. Falamos na questão da atenção, da natureza da atenção, que ela é involuntária, voluntária ou flutuante, ou seja, a origem de cada uma delas. Vamos então para os tipos de atenção no quesito da direção dessa atenção, tá? O que é isso? A atenção externa é uma. Ela é voltada para o mundo externo, para o corpo, geralmente de natureza mais sensorial, utilizando os órgãos do sentido. Exemplo, estou conversando com alguém e eu começo a sentir que está caindo a temperatura. Eu estou sentindo frio. E eu presto atenção nesse frio. Nossa, como está frio, você não está com frio? Então, eu estou prestando a minha atenção num fator externo, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Eu presto atenção no estímulo externo. Por exemplo, estou com o ventilador ligado e eu estou vendo que ele está funcionando normalmente. Se de repente ele parar, minha atenção vai se voltar ali, porque eu vou perceber que ele parou, porque eu não sinto mais o vento. Então, fatores externos. Já a atenção interna é o quê? Já disse, é interna. Se volta para os processos mentais do próprio indivíduo. É uma atenção mais reflexiva, introspectiva e meditativa. Então, é quando eu paro para me perceber, para conscientemente eu pensar sobre aquilo, sobre algo, ou porque eu estou triste, ou porque eu estou nervosa, de certa forma, até terapeuticamente falando, né? A gente pede para que o nosso cliente, o nosso paciente, volte a atenção para se conhecer, para se perceber, entendeu? Para se ajustar no seu decorrer do processo psicoterapêutico. Então, essa atenção interna, ela é nesse sentido. Quando alguém pergunta, ei, como é que você está? Você vai olhar para si, você olha, na verdade, eu não estou muito legal. Eu estou me sentindo meio triste, aconteceram certas coisas, então a sua atenção está focada para o interno dos teus sentimentos. Vamos dar continuidade.
falando mais um pouquinho sobre os tipos de atenção, mas na amplitude, ou seja, no tamanho, na intensidade da atenção. Existe a atenção focal, que se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência. Então, é algo focal. No momento, vocês estão focados no que eu estou passando para vocês. É a atenção focal que está em atividade no teu cérebro, no teu cognitivo, tá? Tranquilo de se entender esse conceito. E a atenção dispersa também é simples. É quando não se encontra um tipo determinado, perdão, é quando não se concentra em um campo determinado, espalhando-se de modo menos delimitado. Por exemplo, vou usar o exemplo que está acontecendo agora. Eu estou focada falando com vocês, porém está passando o carro de ovos aqui na frente. Não sei nem se vocês estão conseguindo perceber. Mas a minha atenção já ficou dispersa, no qual fez o quê? Com que eu errasse a minha leitura. Por quê? Porque a minha atenção, ela se desprendeu do meu foco, porque eu me preocupei em, de repente, será que eles estão ouvindo barulho? Será que eu vou ter que regravar? Então, o meu foco perdeu-se ali. A minha atenção ficou dispersa. Que bom que aconteceu justamente agora que eu pude usar esse exemplo bem fidedigno daquilo que eu vivi no momento, tá? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho sobre neuropsicologia contemporânea da atenção. Nas últimas décadas, a psicologia, fortemente marcada pelas abordagens cognitiva e neuropsicológicas, passou a abordar e subdividir a atenção em alguns aspectos fundamentais. Não há, entretanto, pleno consenso sobre a melhor divisão de subtipos de atenção. De toda forma, os subtipos mais utilizados e estudados são. Então, os estudiosos procuram classificar os tipos de atenção, não se chegou-se num consenso fechado. Porém, algo bem presente nos estudos são esses tipos aqui, esses subtipos que nós iremos falar um a um, mas eu vou citá-los no momento. A capacidade de foco, a atenção seletiva, a atenção dividida, a atenção alternada, a atenção sustentada e, por último, seleção de respostas e controle executivo. Vamos falar sobre cada uma delas, tá bom? Número 1, a capacidade e foco de atenção concentrada ou concentração. Estão intimamente associados à experiência subjetiva da concentração. A capacidade de atenção concentrada sobre um estímulo ou um campo atencional se verifica quando o indivíduo consegue aplicar e focar toda a sua atenção em tal campo ou estímulo. Um exemplo, estar lendo o livro. Então, a minha capacidade de me concentrar naquilo. Eu vou ler o livro. Então, estou me concentrando, estou trazendo o meu foco para aquilo, para o meu objeto de interesse, tá? 2. Atenção seletiva. Diz respeito aos processos que permitem ou facilitam a seleção de estímulos e informações relevantes para o sujeito e seus processos cognitivos. Quando a atenção elege certos estímulos, a capacidade de responder a outros diminui proporcionalmente. Então, quando o meu foco está em algo, automaticamente eu não vou dar tanta atenção a outra coisa, porque o meu estímulo, a minha atenção, o meu foco, o meu interesse está aqui. Um exemplo, continuando a respeito do livro. Você estar lendo um livro dentro de um ônibus com vários ruídos, pessoas falando, buzina e tudo mais. Quem não, né? Quem nunca se de repente percebeu estar focado em algo com outros estímulos externos ali, mas a sua atenção selecionou a prestar atenção naquilo. Meu foco é o livro. Meu foco é estar ouvindo o som no meu fone. Mas existem vários outros estímulos visuais que podem chamar a minha atenção, mas, no entanto, eu estou aqui no meu mundinho da minha música. Eu estou no meu livro. Então, a minha atenção
seletiva em ação. 3. Atenção dividida. Não se limitam em um único alvo ou foco de atenção. Ocorre o processo simultâneo e paralelo de dois ou mais estímulos captados pela atenção ao mesmo tempo. O exemplo, você estar dirigindo e ouvindo música ao mesmo tempo, né? É uma capacidade que nós temos de dividir a atenção. Parece, a gente não percebe, é meio que parece automático. Você está dirigindo, mas você está prestando atenção no rádio, na música, na informação, na notícia, no semáforo que está fechando, no retrovisor com a bicicleta vindo. Então, são vários estímulos ao mesmo tempo e a sua atenção está dividida, principalmente quando a gente vai dirigir. A gente tem essa atenção dividida. É o retrovisor de cima, com o do lado, com o do outro, vendo atrás, olhando na frente, o buraco, a música, a criança querendo jogar o negócio fora da janela, a pessoa que está do seu lado conversando com você, e você dando conta de tudo. Ou seja, a atenção está ali, ó, dividida, tá? Atenção alternada diz respeito à capacidade de mudança do foco de atenção, alternando voluntariamente o foco atencional a um estímulo ou a outro durante a execução das tarefas. Por exemplo, atender uma ligação enquanto vê TV. E ao terminar a ligação, retomar o enredo da história. Ou seja, no momento eu dei um pause ali, estou conversando com a pessoa, beleza. Então a gente se fala, um abraço. E volto, ou seja, eu retomo a minha atenção inicial, que é a série que eu estava assistindo. 5. Atenção sustentada. Diz respeito à capacidade de manter a atenção por um longo tempo. Geralmente durante uma atividade contínua e repetitiva. Por exemplo, quando o estudante consegue manter a sua atenção em uma aula por 1 ou 2 horas, seguindo o raciocínio e a exposição do professor, sem se distrair com outros estímulos do ambiente. Então, isso é você estar sustentando a sua atenção sobre aquele foco. Por quê? Porque existe o seu interesse sobre aquilo que está sendo exposto. Essa é a atenção sustentada por um longo período, como vocês estão aqui comigo. Eu estou já há vários minutos conversando com vocês. Então, se vocês não se distraíram, vocês estão sustentando a atenção para com aquilo que está sendo proposto e gerando um estímulo cognitivo em vocês. E por último, a seleção de resposta e controle seletivo. A atenção está sempre envolvida na seleção e não apenas nos estímulos das informações, mas também das respostas e do controle destas. Envolve a intenção e o planejamento e tomada de decisão. Então, às vezes, a gente sabe como você não está muito afim de ficar demandando sua atenção sobre determinado problema, entretanto, você tem que resolver esse problema. Então, não é um estímulo positivo que está fazendo você focar naquilo, mas a sua intenção de resolver, intenção de fazer, independentemente de gostar ou não, o meu controle seletivo é esse. Eu preciso fazer, eu vou fazer, tá? Então, nós falamos sobre atenção, o que é primordial e imprescindível nós entendermos. Independentemente de quais tipos e subtipos, a intenção, o foco, geralmente, ele vem do estímulo, do interesse que o indivíduo, que a criança, que o adulto tem sobre determinada situação, sobre determinado assunto, determinada coisa, determinada atividade. É o interesse que vai me motivar a demandar minha atenção para aquele foco, tá? Então, nós falamos no momento sobre a intenção, ok? Agora nós vamos para o nosso último tópico, que é a respeito propriamente das estratégias que são necessárias, são importantes e vêm corroborar para o desenvolvimento do docente, da professora, do professor, junto a esses alunos, tá? Que se encontram com algum tipo de dificuldade de foco
e de concentração. Não tão necessariamente alguma criança com TDAH, mas essas estratégias, elas englobam os demais alunos também, tá? Então, são algumas atividades que você pode buscar resgatar essa atenção, esse foco do seu aluno. Vamos lá. Então, as estratégias para melhorar a concentração e o foco do meu aluno. A maioria das crianças, normalmente, em alguma fase do seu desenvolvimento, pode apresentar dificuldade para focar em determinadas atividades, o que pode até mesmo interferir no seu desenvolvimento na escola, tá? Então, não precisa necessariamente a criança ter algum diagnóstico de TDAH. De repente, alguma dificuldade mesmo no processo do desenvolvimento faz parte dela ter algum tipo de dificuldade de concentração. Por isso que é importante nós resgatarmos o olhar clínico sobre o meu aluno, sobre o meu paciente, sobre o meu filho, a respeito de não simplesmente vir e qualquer dificuldade já rotular como uma criança problemática, uma criança com TDAH, com autismo. Não. É importante a investigação através das avaliações que eu citei anteriormente. Assim, é importante estimular a concentração da criança, desde cedo por meio de brincadeiras, por exemplo, tá? Uma forma lúdica, para fazer com que seja algo prazeroso para a criança, o processo do aprendizado, de adquirir a habilidade de focar, de ter uma concentração, tá bom? A falta de atenção pode acontecer principalmente quando a criança se encontra cansada ou esteve muito tempo na frente da TV ou computador, sendo expostas a diversos estímulos. Assim, além das brincadeiras, é importante que a criança tenha horas de sono adequada para a sua idade, bem como uma alimentação equilibrada e não ter tantas distrações em casa. E isso eu achei interessante trazer para vocês, no sentido de conscientizar esse pai, essa mãe, né, esse cuidador, que venha ter um cuidado nos estímulos que essa criança vem tendo em casa. Então, vocês podem ver até mesmo as duas imagens que eu coloquei aí para ilustrar a quantidade de estímulos num curto espaço, tanto de livros, quanto de brinquedos, quanto de atividades. Essa criança, ela cansa. Não é só porque ela é criança que ela tem muita energia, ela não vai cansar. Nós somos adultos, nós sabemos o quanto cansa a quantidade de coisa que nós necessitamos demandar e resolver durante o dia. A criança também tem o seu limite, tá? Então, é isso que eu falei aqui embaixo. A criança, muitas vezes, ela se encontra cansada. Então, ela não tem estímulo para continuar demandando atenção a atividades importantes e a tarefas importantes. Vamos seguir. Já reparou no quanto a capacidade de se concentrar é importante? Seja para estudar, trabalhar e realizar tarefas, você precisa ter um foco. De fato, essa habilidade é primordial para aprendermos qualquer coisa nova. Além disso, estimular a concentração das crianças é essencial para formar adultos produtivos. Claro, devemos resgatar essa ideia de que o adulto já foi uma criança. E muitas coisas que nós aprendemos de forma assertiva ou de forma distorcida, falando terapeuticamente, nós somos resultados da infância que nós tivemos, que nós vivemos, que nós ouvimos, experienciamos, entendeu? Então é muito importante a gente lembrar que a criança é como uma massinha de modelar, que eu vou modelando, e o resultado vai ser na adolescência, na fase adulta, tá? É importante a gente promover essa habilidade da criança ir se ajustando no sentido cognitivo, intelectual, de desenvolvimento, de saúde, tá? Para que a gente venha ter um adulto saudável.
Além de ser capaz de se concentrar, a criança precisa desenvolver o autocontrole e consciência corporal para conseguir se manter no mesmo lugar e incluir uma tarefa. Só assim ela absorve as informações e processa o aprendizado. A gente precisa instigar essa criança com as mais diversas atividades lúdicas possíveis, que venha ter um foco, não venha ser uma simples atividade sem propósito. Não. Procure promover atividades que tenham um objetivo, que tenha a moral da história, que tenha a necessidade de ser pertinente para aquele momento, tá? O primeiro passo é evitar sobrecarregar o pequeno com tantos estímulos. Então, Rebeca, quer dizer que eu preciso dosar essa questão de estímulo, não só brincadeiras, não só aula teórica pesada, mas a gente precisa alcançar um equilíbrio. Além disso, você pode incentivar essa capacidade, já que a atenção e o foco são habilidades que podem ser aprendidas e estimuladas desde cedo. Então, essa criança, com essa dificuldade de foco, de atenção, ela não está enfadada a ser sempre assim. Não, a gente não fechou esse diagnóstico na criança. A gente pode mudar, pode estimular, e isso vai gerando mudanças. Haja vista que nós somos adultos e estamos em constante mudanças e aprendizado, certo? Quanto mais uma criança que está em plena evolução, pleno desenvolvimento. Certamente é até mais fácil ela conseguir adquirir isso do que nós já na fase adulta. O que fazer para a criança prestar atenção, então, no professor, na professora, no docente, né? A falta de atenção em sala de aula prejudica não só a aprendizagem do aluno, como também a saúde do professor, que se vê obrigado a lidar com uma situação nada confortável. Então, o nosso foco nesse vídeo, ele é falar sobre o aluno, sobre a criança. Mas eu acho muito pertinente a gente considerar a saúde mental desse professor, dessa professora, a saúde psicoemocional, porque nós somos seres humanos. E por mais que nós venhamos ser profissionais, ainda assim a gente não consegue desvencilhar o nosso emocional puramente do profissional e o nosso psicológico puramente do interacional. Não, nós somos um contexto. Então a gente vai gerando todo um desgaste de energia para conseguir dar conta daquilo que muitas vezes está nos trazendo um certo sentimento de frustração, de decepção, de incapacidade. Então, a gente precisa também cuidar desse professor, desse docente que está em contato com esta criança. Ambos são importantes no processo do desenvolvimento da criança, tá? Como já falei, e vou reforçar. Vocês são essenciais nesse primeiro contato com essa criança que está tendo essa dificuldade. E vocês terem um olhar clínico não enviesado para poder promover um encaminhamento, uma ajuda na medida do possível para com essa criança, fazendo a mediação com a família, a escola, criança, profissionais multidisciplinares e assim por diante, tá? Ensinar a criança a prestar atenção ao que os docentes dizem nem sempre é uma tarefa fácil, tá, gente? A gente tem essa noção. Mas existem estratégias que podem ajudar. Então, essas estratégias que nós iremos falar, no qual vai fechar o nosso vídeo com as 3 temáticas propostas, tá? Sentar num lugar calmo com a criança, de frente para ela. Falar calmamente para a criança, olhando nos olhos, tá? Dizer para a criança o que quer que ela faça, em poucas palavras e de forma simples. Por exemplo, não bata a porta, em vez de falar. Não bata a porta porque ela pode estragar, porque isso, porque. Sabe aquelas coisas que geralmente, quando somos mães, quando somos pais, a gente fica falando, a criança, em determinado momento, ela passa a nem prestar atenção mais no que nós estamos falando. Então, que a gente venha falar frases curtas, de forma imperativa e simples para que ela entenda.
entendeu? Para que isso não venha se tornar enfadonho e ela acabe desfocando, que não é o nosso objetivo. Ao contrário, é trazer essa concentração, trazer esse foco ao que nós estamos propondo passar para a criança. Dar ordens específicas, por exemplo, não corra dentro de casa, ou não corra no intervalo, não corra dentro da sala de aula, em vez de dizer, não faça isso. Então, pontue o que você quer que a criança faça. Não deixa no geral, genérico, generalizado. Não faça isso. Isso o quê? Então, seja pontual. Quanto mais informações, porém de forma simples e sucinta, é melhor. A resposta tende a ser bem mais positiva, mais assertiva para conosco, tá bom? Mostrar para a criança qual é a consequência dela não cumprir a ordem. Se for imposto um castigo, este deve ser de curta duração. E, se possível, cumprir. Se continuar a correr, vai ficar sentado por 5 minutos sem falar com ninguém. Não se deve prometer às crianças e não cumprir, mesmo que seja um castigo. Porque para com a criança, se a gente fala e a gente não cumpre, até mesmo com o adulto, acaba perdendo o respeito que se tem pela palavra, entendeu? Então, a minha palavra eu tenho que fazer valer, porque a criança não vai se sentir segura com o que eu estou falando. E a necessidade dela sentir segurança naquilo que o adulto passa para ela, tá? Seja pais, cuidadores, professores e tudo mais. Falou, cumpra. Isso de forma de castigo, ou seja, forma negativa, ou forma positiva também. Por exemplo, olha, se todo mundo acabar no horário proposto, a gente vai fazer uma atividade de desenho livre, de brincadeiras, de jogos. Faça isso, porque você vai ganhando um reconhecimento da criança para com a tua palavra, tá? E elogiar a criança também é imprescindível, sempre que ela cumprir alguma ordem. Mas, Rebeca, eu vou ficar fazendo isso? Por favor, entenda que isso é uma ferramenta de reforçamento positivo para aquele comportamento que a criança está fazendo. Então, se ela está fazendo algo legal, que você quer que ela volte a fazer, que ela emita esse comportamento novamente, reforce de forma positiva, porque dentro dela, de forma automática, de forma inconsciente, segundo o que a psicologia vê, ela vai se sentir bem, então ela vai querer se sentir novamente dessa forma. Então, ela vai associar, olha, eu fazendo isso, eu vou agradar o meu professor, minha professora, eu vou estar fazendo certo, e eu vou receber elogios, e é bom receber elogios, tá bom? Continuando. Abaixo, então, nós veremos algumas atividades estratégicas, tá? Por exemplo, a leitura. A leitura ela é um hábito que deve ser ensinado à criança desde cedo. Lembrando, estamos focando na criança, não necessariamente com TDAH, mas com problema de atenção e de concentração. Então, a leitura estimula a concentração, a imaginação, a criatividade. Lembre-se sempre que os livros devem ser adequados à faixa etária da criança. Então, é super interessante, importante e até mesmo prazeroso você ver que um aluno seu adquiriu o hábito de leitura através daquilo que você propôs para ele, você ensinou, você instigou a ler. Então, olha que legal, né? Através da leitura você faz vários benefícios para com essa criança, principalmente a questão da concentração, imaginação e criatividade. Jogos de memória e adivinhas, também é super legal para esse tipo de proposta. Elas obrigam a criança a pensar no tema proposto e encontrar uma solução para a questão. Isso contribui para o desenvolvimento do raciocínio, da dedução, da observação e atenção aos detalhes, tá? Qual criança que não gosta de jogos de memória? Mas, por exemplo, a gente pode usar esses jogos de memória de forma temática. Por exemplo, numa aula de geografia, fazer com que o tabuleiro seja referente à tua matéria. Se é uma questão de solos, fazer
o desenho e os jogos pautado nisso. Se é referente à matemática, fazer as continhas de forma que eles tenham que achar o par, entendeu? Então, não precisa ser jogos necessariamente, mas usar o conceito do jogo atrelado à temática proposta. Continuando, então, atividades manuais. Todas essas atividades, seja recorte, colagem, pinturas, enfim, favorecem o raciocínio lógico, a coordenação motora, criatividade, a imaginação, o desenvolvimento cognitivo e a concentração das crianças. Crianças gostam muito de mexer com as coisas, certo? Em casa mexe bastante, a gente reclama. Então, gente, a gente precisa usar essas ferramentas que já são inatas nas crianças em prol do ensino, em prol da concentração, entendeu? Trazer algo prazeroso que eles fazem fora da escola para dentro da escola, como uma ferramenta de aprendizagem. Continuando, então. Esportes. A prática de esportes encoraja os pequenos a terem disciplina, perseverança, cooperação, senso de justiça, espírito competitivo, sem contar os benefícios à saúde. Então, qual criança não gosta? Tem algumas que não têm muito feeling, né? Entretanto, elas podem se sentir inseridas, dependendo de como o professor consegue resgatar essa criança, de como essa professora consegue acolher essa criança e trazer para perto, tá? Então, existem vários benefícios e a saúde agradece, né? Programação, tá? Em que sentido, Rebeca? Vamos lá. Podem aprender facilmente a criar seus próprios jogos, estimulando a sua criatividade e raciocínio lógico, contribuindo no desempenho escolar. E vamos lembrar do que nós passamos, né, 2020, 2021, a respeito dos ensinos EAD, no qual essas crianças que antes eram um contato muito precoce com a tecnologia de forma unicamente lúdica, criativa, de lazer, hoje em dia a gente consegue atrelar isso ao ensino. Então, aproveitem, explorem isso neles, porque eles já têm essa vontade, eles já nasceram na era, né, digital, já faz parte do mundo deles. E a gente atrelando isso, a gente se aproxima mais da realidade que eles estão vivendo, tá? Brincadeiras em grupo. Então, ao mesmo tempo que é super importante o contato com a tecnologia, é super importante também resgatar a brincadeira em grupo. Por quê? Ela incentiva o pensamento independente e a cooperação. O trabalho em equipe também ajuda a criança a ter paciência e se concentrar para tomar uma decisão em conjunto, tá? Ela vai aprender a trabalhar em equipe, a viver em sociedade, a se adequar ao que está sendo necessário para o momento, ok? Vamos lá. Continuando, cartas e jogos de tabuleiro. Diferente do jogo da memória, adivinhas? Outros tipos de jogos também são super importantes e uma ferramenta muito boa para utilizar com essas crianças. Essas brincadeiras, elas dão oportunidade de aprenderem regras, a pensar estratégias para ganhar e desenvolve a concentração, porque ela tem que estar focada ali para gerar a vitória que elas querem alcançar, entendeu? Então, pode ser no momento de lazer, né, com jogos já no mercado, como também a gente conseguir criar. Então, assim, é importante o professor também fazer parte dessa criatividade e dessa criação, entendeu? A gente pode promover para eles uma atividade que vamos montar o nosso quebra-cabeça, vamos montar o nosso jogo de tabuleiro, entendeu? Abusem, professores, do conceito dos jogos em prol da sua matéria, em prol do seu objetivo para com os seus alunos. Prática de estudo, tá? Importantíssimo.
Uma boa sugestão é fazer uma dinamização dos métodos de estudos, não só pelos livros e deveres, tá, professores? Mas também por vídeos no YouTube, games educativos, aplicativos, filmes e por meio de discussões. Super importante. Se nós conseguirmos fazer uma aula legal para eles, certamente eles vão se dedicar melhor a determinada matéria, ao determinado professor, porque existe isso, né? Sabemos que eles fazem as suas preferências, tanto de matéria quanto de docentes. Por que será? Pela identificação, se identifica com o professor ou com a professora, é legal, é próximo, é mais maleável no sentido de flexibilizar a aula, não ser aquela aula metódica como era na década de 90, 80, até mesmo no começo do ano 2000, entendem? Então, assim, sejam abertos a novas experiências, a novas ferramentas de trabalho para trazer este aluno no âmbito do ensino, no âmbito do estudo, que ele venha te quebrar aquele paradigma de que, nossa, estudar para a prova, nossa, como é chato, eu não gosto de estudar. Não, mostre para eles o prazer que você tem em dar essa aula, porque você estudou, você se graduou, você foi atrás de adquirir ferramentas. Então, o teu amor pela tua missão, que você passe isso através das atividades e das atitudes que você tem para com eles, tá? Então, isso vai fazer com que fique mais fácil essa interação e automaticamente vai criando essa habilidade de concentração e foco do seu aluno. Teatros de faz de conta para instigar a imaginação e a concentração das crianças. Podem ser úteis para que as crianças representem as suas frustrações, as situações que as incomodam, encontrando mais equilíbrio emocional e afetivo. Então, existem determinadas atividades que vão até além do campo do ensino. Nossa, como que a gente vê isso, né? Nos mais diversos âmbitos. A criança, o jovem, o adulto, ela passa a demonstrar aquilo que está guardadinho, que às vezes ela não quer que ninguém perceba, mas naquele momento ela se sente aberta para isso. Então é super importante essa atividade de faz de conta, de teatros, porque quebra-se barreiras e muralhas e aproxima a criança que se sente mais acolhida através desses tipos de brincadeiras, ok? Algumas dicas para os professores, tá? Então, eu falei necessariamente as estratégias no sentido das atividades. Agora eu vou focar um pouquinho nos professores. Faça perguntas para os alunos, tá? Dessa maneira, no lugar de você limitar o aluno, você vai dar liberdade e sem esquecer de sempre que preciso fazer considerações e interferências sensatas para mediar as discussões. Então, é você passar a bola para eles, abrindo a oportunidade deles sentirem o gosto de colocar o seu ponto de vista. Mas você está ali mediando, entendeu? Para trazer para a realidade daquilo que você quer propor sobre o tema da discussão. Tudo bem? Seja criativo e irreverente. O ideal é que o professor seja criativo, proponha trabalhos diferentes e permita que o humor se faça presente no contexto educacional. Rebeca, vou precisar ficar rindo o tempo todo? Não é isso. Mas seja leve, entendeu? Seja leve, demonstre, se permita demonstrar o amor que você tem pela profissão, por aquilo que você está mostrando. Se aproxime do seu aluno. Se aproximar para que ele se aproxime de você, tá? Dê esse passo, dê esse voto de confiança. Claro, existem alguns que não querem, mas ainda assim se faz necessário a gente ter um olhar diferenciado para entender o porquê que esse aluno não quer, tá? Então, não somente o mais inteligente, ou o que tem mais dificuldade, ou o que tem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem, mas um olhar geral, porém individual, tá?
Aposte nas novas tecnologias, que é o que eu já apontei para vocês. Estender a aprendizagem para além das quatro paredes da sala de aula. É excelente maneira de promover a participação dos alunos tão envolvidos com a tecnologia, entendeu? Aproveita, gente, essa oportunidade, porque eles estão aí completamente inseridos na tecnologia. A gente tem que se adequar para trazê-los para a nossa realidade daquilo que a gente quer passar com a excelência. Apoie e elogie os alunos. Além de tornar um clima mais agradável e amigável, essas atitudes positivas vão induzir o aluno a participar mais ativamente das aulas, porque ele vai se sentir acolhido. Então, se uma aula anterior, por exemplo, no ensino médio, foi super cansativa, estressante, e ele sabe que a próxima aula é aquela aula, a aula que eu esperei a semana toda, ele vai se sentir muito mais motivado e focado, que é a nossa proposta principal. Proponha desafios, tá, professores e professoras? O tom de desafio sempre é estimulante e o educador pode usá-lo para potencializar o aprendizado, né? Dependendo da idade, eles estão se desafiando o tempo todo e desafiando os adultos também, diga-se de passagem. Contextualize os assuntos. Aproveitar temas e situações atuais e usando a realidade dos próprios alunos para tornar as temáticas mais acessíveis e aplicáveis, ou seja, equiparar, né, o que a matéria está propondo, trazendo exemplos, trazendo temas da realidade atual do que eles estão vivendo, é super válido nesse momento. E já estou finalizando, tá? Sobre as minhas considerações. Todas essas dicas precisam, antes de tudo, gente, estarem bem alinhadas às práticas pedagógicas da escola. Para isso, é importante que os professores contem, com a ajuda do coordenador pedagógico, que irá enxergar de forma horizontal todas as oportunidades e propostas, tá? E eu deixo também aí para vocês o meu contato, caso vocês precisem. Eu estou aqui aberta para poder contribuir também, para promover uma saúde mental e qualidade de vida para os professores, para os alunos, enfim, para os pais. Então, resumidamente, falamos sobre o TDAH, conhecemos mais um pouquinho, falamos um pouquinho sobre a atenção, os temas, referente aos tipos e subtipos, para a gente entender como que é o processo, e também procurei trazer algumas dicas, tanto de atuação quanto de conscientização dos docentes, tá? Eu espero ter contribuído um pouco para o entendimento de vocês. E mais uma vez eu agradeço a Aline, tá, pela oportunidade, me coloco à disposição para eventualmente nós podemos conversar novamente, ou vocês também me procurarem. Aí encontra-se o meu WhatsApp, a minha página no Facebook e também o meu e-mail, tá bom? Muito obrigada e como nós estamos no comecinho de março, um bom 2022 para todos nós, viu? Tchau, tchau. Até mais.